Queridos, sem delongas, quero convidar a amada igreja. Hoje é a nossa última mensagem dessa série curta, que estamos examinando as Escrituras e reconhecendo os fundamentos da igreja sadia. Essa manhã é a sexta mensagem dessa série. Os irmãos estão lembrados que a primeira mensagem, nós reconhecemos em Mateus 16, 18, que Jesus Cristo, Ele é o cabeça e o edificador da sua igreja. Depois, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, nós reconhecemos a visão de Deus para a igreja sadia. Em seguida, Mateus 28, 16 a 20, a missão de Deus para a igreja sadia. Depois, Marcos 12, 28 a 34, reconhecemos o supremo mandamento de Deus para a igreja sadia. No domingo passado, vimos em Efésios capítulo 1, 3 a 14, as bênçãos de Deus para a igreja sadia. E nessa manhã, nesse tempo que teremos, um tempo mais reduzido, nós vamos examinar o texto de Marcos. Quero convidar toda a amada igreja, abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo de número 4. Nessa manhã nós vamos examinar os versos de número 26 até o verso 34. É muito importante, amada igreja, queridos irmãos, podermos reconhecer que nesse texto, nós aqui haveremos de examinar acerca daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fala acerca do reino de Deus. Então, o tema da mensagem nessa manhã é o reino de Deus e a igreja sadia. Queridos irmãos, é muito importante reconhecermos que quando João Marcos escreve o seu evangelho, ele escreve com uma finalidade. A grande ideia do livro do Evangelho de Marcos é apresentar que Jesus, o rei Jesus, tem autoridade para redimir o seu povo e resgatá-lo da morte. João Marcos, ele escreve apresentando o Senhor Jesus como Filho de Deus, e portanto, como Filho de Deus, ele é o rei. Jesus é o rei. É o rei que reina soberanamente. E quando olhamos nesse evangelho, do versículo 1 até o versículo 14 do primeiro capítulo, João Marcos, ele faz uma introdução. Em seguida, do capítulo 1, versículo 15 até o capítulo 8, versículo 29, João Marcos vai nos mostrar que Jesus é o rei, que tem autoridade para redimir o seu povo. Irmãos, como é precioso isso. São 8 capítulos mostrando que Jesus, como rei, ele redime o seu povo. Então, em seguida, do capítulo 8, versículo 30, até o capítulo 15, versículo 39, João Marcos quer mostrar que Jesus é o rei que sofre por seu povo e o resgata da morte. Olha que maravilhoso. É o rei que veio nos salvar. É o rei que veio redimir o seu povo. No capítulo 15, versículo 40, a 16 e 20, nós aqui temos a conclusão. Então, amados irmãos, reconhecendo isso que João Marcos aqui coloca, eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos e orarmos esse momento. Feche seus olhos, por favor, e vamos orar. Deus bendito, nosso amado e eterno Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor, e a Ti expressamos o nosso louvor, a nossa exaltação. Reconhecemos as Tuas obras nos dias de hoje, no cuidado com o irmão Sebastião. E agora, Pai, te pedimos que o Senhor fale conosco por meio da exposição da Tua palavra. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, tire a cera que há, os nossos olhos, para que enxerguemos aquilo que a Tua palavra diz e creiamos, Senhor. Que reconhecemos a Tua realeza, que reconheçamos a Tua soberania, a Tua majestade, o Teu senhorio sobre nossas vidas, sobre toda a Tua criação, para que sejamos, ó Pai, povo do Senhor, amado por Ti, súditos do Teu reino, que viva para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, Teu Filho, que oramos. Amém. Vamos lá, irmãos. Marcos capítulo 4, 26 a 34. Acompanhe na Tua Bíblia com muita atenção, não feche o texto, mas mantenha-o aberto. Diz assim a palavra de Deus. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia
esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo, e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra, é a menor das sementes, mas se torna maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo conforme tinha condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo para eles. É impressionante notarmos, irmãos, aqui no versículo 26, que Jesus também disse, olha para o texto, o reino de Deus. João Marcos está apresentando Jesus como rei. E ao longo do seu evangelho, ele tem por intenção mostrar que Jesus é o rei. E, queridos irmãos, é impressionante olharmos e reconhecermos o primeiro versículo do evangelho. Vamos para o capítulo 1, versículo 1. João Marcos começa o seu evangelho com a seguinte declaração. Marcos 1:1. Este é o princípio do evangelho a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amada igreja, amados irmãos, vejamos como que ele começa o evangelho. Ele começa falando do evangelho, ele começa falando das boas novas. E quando nós ouvimos essa palavra evangelho, boas novas, nós precisamos compreender que não somente designa boas notícias, mas a palavra evangelho, no seu contexto usado dentro do Império Romano, usado pelo imperador romano, a palavra evangelho significa uma proclamação oficial do próprio rei. Amada igreja, a palavra evangelho é muito mais do que boas notícias, mas são as maravilhosas notícias do rei que se alegra em proclamar, em falar aquilo que ele tem para compartilhar com seus súditos. A palavra evangelho significa uma proclamação oficial do próprio rei, ou seja, evangelho de Deus. São as boas notícias de Deus, desse Deus que se alegra, desse Deus que é jubiloso, desse Deus que tem prazer em falar ao seu povo. Muitas das vezes, quando nós ouvimos a palavra evangelho, nós não nos damos conta da sua importância, do seu impacto, porque é o próprio Deus que se alegra em falar aquilo que ele vai dizer. Deus se alegra com o evangelho, com a notícia que o evangelho traz. Amada igreja, como isso é importante, é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de salvação. Então, quando nós olhamos para o evangelho de João Marcos, ele inicia declarando que aquilo que ele vai dizer é a mensagem oficial de grande alegria do rei. Eu estou repetindo para que os irmãos memorizem, assimilem essa informação muito preciosa. E aí, então, ao longo do evangelho, vamos voltar para o capítulo 4, nós temos aqui João Marcos apresentando, registrando o momento em que Jesus, ele passa a tratar acerca do reino de Deus com os seus ouvintes. E aqui nesse contexto, capítulo 4, Jesus está falando com uma grande multidão. E aí, amados irmãos, querida igreja, como é importante nós compreendermos nessa manhã a grande ideia da mensagem que nós temos da parte de Deus. Qual que é o resumo dessa mensagem? Eu quero que os irmãos aí, os trouxeram papel e caneta, possam anotar aquilo que nós temos como grande ideia da mensagem. Vamos seguir sem o slide, que o slide não vai facilitar, está com problema, não vou usar o slide. A grande ideia, meus irmãos, anotem aí, soberanamente,
Deus estabelece o seu reino e o faz crescer. Quando nós olhamos para o texto dessa manhã, o ensinamento que Jesus está dando exatamente é esta sobre o reino de Deus. Deus soberanamente estabelece o seu reino e o faz crescer. Agora a questão é, Deus estabelece o seu reino em que contexto, meus irmãos? Deus estabelece o seu reino num contexto de sofrimento. Deus estabelece no contexto onde as pessoas estão amarguradas. O reino de Deus, ele é anunciado, ele chega para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão sofrendo. É muito importante entendermos que essa é a realidade humana. Quando nós olhamos para o retrato em que todos nós, todos os dias, testificamos nos jornais, nas mídias sociais, na comunicação em massa, nós vemos retratos de sofrimento, a ganância dos políticos que se corrompem, são corruptores. Nós olhamos para aqueles que são avarentos e têm a riqueza e exploram os pobres. Olhamos para aquele que vive uma vida egoísta, uma vida de incompreensão, uma vida de mentiras, uma vida de indiferença. A maldade humana permeia todas as camadas sociais. Nós olhamos para uma sociedade onde há a lascívia, onde há a imoralidade, onde há o adultério, onde há a fornicação, onde há a prostituição, a imoralidade sexual. Amada igreja, pessoas que amam o dinheiro, como disse, avarentos, pessoas que amam o poder, pessoas que amam as drogas. O reino de Deus, ele chega para aqueles que sofrem. Ele chega para transformar, ele chega para mudar, ele chega para trazer uma profunda e radical mudança no modo de pensar, de sentir e agir das pessoas. Muda uma cultura. O reino de Deus chega para transformar o reino dos homens. Como é importante entendermos então que aqui nesta passagem Jesus ele vai falar sobre o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? Amada igreja, amados irmãos, o termo grego aqui, basileia, não denota um território ou um domínio, não é uma região, não é um campo geográfico, mas quando a palavra de Deus fala do reino de Deus, antes é Deus em ação. O que nós precisamos compreender é que quando a Bíblia fala do reino de Deus, do reino, ele aponta para um Deus ativo, para um Deus que está em missão, para um Deus que está agindo nas vidas, nas pessoas. Portanto, o reino de Deus, ele é estabelecido no coração humano, na vida humana. Esta vida que está, como há pouco falei, sofrida, está perdida, está sem direção, está falida. O reino de Deus chega para o falido. O reino de Deus chega para aquele que reconhece que não foi capaz de sabiamente governar e conduzir a sua vida. Amada igreja, o reino de Deus, portanto, estabelecido no coração e na vida do homem, é um reino que transforma de dentro para fora. É muito importante nós entendermos isso, e esse reino, quando ele é instaurado, e quando ele expande, ele transforma a pessoa, a família, os familiares, os amigos, o bairro, a cidade, um país, o mundo. E essas palavras de Jesus são muito claras. Então, observemos nós, amada igreja, quando, por exemplo, Lucas, ele vai falar do reino de Deus, lá em Lucas 17, 21, Lucas registra a palavra de Jesus e vai falar o seguinte, Jesus fala, Lucas 14, 21, o reino de Deus está dentro de vocês. Amém. Mateus 6, 10, Mateus registra, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amada igreja, o que temos que compreender, portanto, é o que Jesus está falando. Ele diz, olha, Marcos 4, 26, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra, noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria, primeiro aparece uma folha, depois
depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. É impressionante olharmos o versículo 26 até o versículo 29. O que João Marcos está mostrando é que Deus soberanamente estabelece o seu reino e o faz crescer, promovendo uma grande colheita. Observemos, irmãos, preste atenção. Uma vez que o reino de Deus é estabelecido no coração, nas vidas, nas pessoas, aqui nós temos o papel de sermos esse lavrador que lançamos a boa semente do Evangelho, que mediante ao nosso estilo de vida, ao nosso testemunho cristão, mediante a proclamação da palavra, mediante a apresentação do plano de salvação, nós como testemunhas de Jesus Cristo, como discípulos de Jesus, à medida que nos relacionamos com as pessoas, à medida que falamos do Evangelho, nós somos o lavrador que estamos lançando a semente, e a semente são as vidas das pessoas que hão de recebê-la. A semente é a palavra, as pessoas é o campo, é a terra, e nós, à medida que testemunhamos o Evangelho de Jesus Cristo, essas pessoas que recebem a semente, que recebem a palavra, que recebem o Evangelho, Deus as salvará, Deus as alcançará, segundo o seu propósito. O nosso papel, a nossa missão é lançarmos a semente, é distribuirmos a semente da palavra e do Evangelho, de modo que no tempo de Deus, de modo que nós não conseguimos enxergar a operação de Deus no coração humano, de modo que nós não conseguindo enxergar o Espírito Santo de Deus que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, nós não vemos essa obra, porque é a obra de Deus. A nossa obra é lançar a semente no coração, na vida, para que haja transformação. É por isso, meus amados irmãos, que quando uma igreja local, e é aí que é o papel da igreja, o tema é o reino de Deus, é a igreja sadia. O que precisamos então entender qual é o nosso papel no reino de Deus. O nosso papel como igreja de Jesus Cristo é sermos o lavrador, é lançarmos a semente, é testemunharmos, termos um testemunho eficaz, um estilo de vida para a glória de Deus. Tudo que fazemos, tudo que sentimos, tudo que pensamos, precisa exaltar a Jesus Cristo, Senhor. E assim então, essa semente sendo lançada, ela germinará e ela dará frutos gloriosos para o louvor do nosso Deus. É o que Jesus está falando. Olha que impressionante, amada igreja. Nós somos os lavradores. A igreja é a agência do reino. Nós somos agentes de Deus, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos testemunhas de Cristo, nós somos discípulos de Cristo que foram tirados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as maravilhas do Deus Altíssimo. Por isso que Jesus então ele conta a parábola do 26 a 29, a parábola da semente que cresce por sua conta própria. Muitas das vezes ficamos desestimulados, não é assim? Pastor, eu já falei tanto de Jesus para o meu pai, para minha mãe, para os meus familiares. Eu já falei tanto de Jesus para o meu irmão, para a minha irmã. Pastor, eu estou 10 anos orando para o meu pai, até hoje ele não se converteu. Eu estou orando pela minha mãe, não se converte. Eu estou orando pelo meu primo, pelo meu tio, pelo meu colega de trabalho, e nada acontece. Parece que Deus não está me ouvindo. Meu querido e amado irmão, essas palavras de Jesus são para nós um consolo. Porque essa ação de Deus nós não enxergamos, mas sabemos que Deus está agindo. O que eu e você precisamos é crer que Deus está agindo, que Deus está movendo, que Deus está trabalhando, e nós somos cooperadores dele, e a nossa missão nessa cooperação é sermos o lavrador. Creia que Deus fará obra com aqueles com a qual você tem falado do Evangelho, que você tem orado, que você tem colocado na presença de Deus. Mesmo que leve décadas, mesmo que seja no último suspiro, talvez, meus queridos, nós teremos familiares, amigos, que nós não saberemos aqui na terra que ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Há situações que nós não temos o prazer, a alegria indescritível de celebrar um batismo de uma pessoa que amamos. Mas, amados irmãos, se nós somos testemunhas, se nós falamos Evangelho, com o nosso estilo de vida e com nossas palavras, a palavra e o Evangelho, é possível que antes da morte,
no último suspiro, aquela pessoa que você orou por décadas seja salva. E aí quando você chegar no céu, você vai ficar deslumbrado e você vai ver ali aquele que você ama salvo por Cristo Jesus. Amém. A salvação não é pelas obras, é pela graça, por meio da fé. Então não podemos desistir, temos que pregar, temos que fazer discípulos. Por isso que como igreja, Jesus, temos que levantar nessa cidade uma igreja sadia, uma igreja para a glória de Deus, uma igreja que anuncia o Evangelho a todos indistintamente, independente da camada social, independente do status, independente daquilo que a pessoa tem, independente da condição que ela esteja. Amada igreja, é assim que temos que agir, nunca perdendo a esperança, nunca perdendo a fé, mas pregando o Evangelho. Por quê? Jesus está mostrando, Deus é soberano para estabelecer o seu reino. Por isso que Marcos 1,15, Jesus fala, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amados irmãos, como súditos do reino, precisamos crer na soberania e governo de Deus. Ele está conduzindo o seu reino para que se cumpra os seus objetivos, os objetivos que Ele designou. Então seja, Senhor, fale para Deus agora, Senhor, usa a minha vida para a Tua glória, eu quero ser um lavrador, eu quero falar do Teu Evangelho, eu quero ser uma testemunha viva de Jesus, eu quero ter alegria, ó Deus, também de ver pessoas sendo salvas por meio da minha instrumentalidade, eu quero também, Deus, ter alegria de verem pessoas sendo batizadas por meio da minha instrumentalidade, mas eu sei, ó Deus, se eu não ver, a Tua é a glória. Para tão somente ao Senhor é o louvor, porque o Senhor vai cumprir a sua vontade. A vontade de Deus não fica sem cumprir. E aí Jesus continua. Vejamos o versículo 30 até o versículo de número 32. Jesus disse ainda, como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra, é a menor das sementes, mas se torna maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Amados irmãos, isso é tão glorioso, sabe por quê? O reino de Deus começa de uma maneira imperceptível aos olhos humanos. Quem aqui já pegou na mão um grão de mostarda? Eu já peguei uma vez, eu fiquei impressionado. É tão pequenininho, é milimétrico, tem que pegar um paquímetro para medir o seu tamanho. Queridos irmãos, o reino de Deus começa assim, nas pequenas coisas, aquilo que é insignificante aos olhos. Jesus está referindo-se ao seu contexto imediato ali, e aí depois que nós temos a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua ascensão, o derramamento do Espírito Santo, começando ali em Jerusalém, e em 30 anos, todo o Império Romano é alcançado pelo Evangelho. Jesus está falando aquilo que haveria de acontecer anos depois, e olha hoje, passados mais de 2000 anos, a igreja de Jesus Cristo sempre foi perseguida. Muitos de nossos irmãos foram martirizados, mas nunca negaram a fé em Jesus Cristo. Agora é a nossa vez. Estamos no século 21. Agora é a nossa oportunidade. Portanto, amada igreja, amados irmãos, temos que olhar para a palavra de Deus, nos espelharmos nos homens e mulheres de Deus do passado e falarmos, Senhor, usa-nos no século 21, assim como somos o seu povo no passado, Deus. Nós queremos ser para o tempo de hoje aquilo que a tua igreja é em todos os séculos. Usa a minha vida, usa a minha família, usa a minha casa, usa os meus recursos, usa os meus dons, usa os meus talentos, usa as minhas habilidades, usa tudo que o Senhor tem confiado em minhas mãos para a tua glória, ó Deus. É o que Jesus está falando. Ninguém dá nada, mas é de Deus. Então, meu querido e amado irmão, vai florescer. Então, no versículo 30 e 32, Deus estabelece seu reino de forma inexpressiva, mas provê seu crescimento glorioso, e é nisto que temos que crer. Cumprindo a nossa missão de fazer discípulos frutíferos, Deus dará um crescimento glorioso que os nossos olhos carnais não enxergam. E Ele vai fazer para a glória dEle conforme Ele quer. E temos que crer nisso e trabalhar para isso. A nossa missão é fazer discípulos de Jesus Cristo. É lançarmos a boa semente da palavra e do Evangelho, crendo nos frutos que Deus dará. Portanto, amada igreja, trabalho. Nós cooperamos com Deus, o trabalho é de Deus, nós somos servos dEle. E isso é tão precioso, porque
É assim que Deus transforma o caráter. É assim que Deus transforma uma família falida. É assim que Deus transforma um casamento falido. É assim que Deus transforma relacionamento entre pais e filhos falidos. É assim que Deus transforma um profissional destruído. Porque é assim que Ele age, pelo seu grande amor. Então, não tenhamos dúvida, Deus, Ele cumprirá a sua vontade. Em versículo 33 a 34 aqui, nós temos esse momento final em que Jesus usa as parábolas e ensina os seus discípulos em particular. Vejamos 33 e 34. Jesus usou muitas parábolas e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinha condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Amados irmãos, Jesus estava ministrando para a multidão, para salvos e não salvos. E os não salvos não entendiam, até os discípulos naquele momento ainda não entendiam, mas Jesus explicava-lhes no particular, porque Ele estava ali, iniciando, inaugurando o seu reino, a sua ação que haveria de salvar e transformar pessoas. Então precisamos, amados irmãos, entender algo importante. Preste atenção nisso. Como lavradores que somos, como igreja que é a agência do reino, como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, a teologia bíblica. Nós precisamos de esclarecimento bíblico, doutrinário, teológico, segundo não a perspectiva humana, mas a perspectiva bíblica. Amada igreja, os discípulos tinham dúvidas e Jesus lhes esclarecia as dúvidas. Quais são as suas dúvidas? Quais são os conhecimentos bíblicos que lhes são deficientes? O que você precisa aprender da palavra de Deus, aperfeiçoar o seu conhecimento? É assim que Jesus agia. Ele tirava as dúvidas dos discípulos. Amados irmãos, então, o que Deus requer de nós é aquilo que Paulo responde em 1 Coríntios 4:2. Abra rapidamente. 1 Coríntios 4:2, 1 e 2. Primeiro Coríntios 4, 1 e 2 diz assim, acompanhem comigo: que os homens nos considerem, pois como ministro de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. O apóstolo Paulo, falando a uma igreja enferma, ele diz que não somente ele, mas também os membros de Corinto assim precisavam ser despenseiros dos mistérios de Deus, que fossem encontrados fiéis. O que eu e você, o que nós precisamos hoje, no século 21, é que as pessoas nos considerem, que as pessoas que você convive diariamente lhe considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que seja encontrado fiel. O que Deus, amados irmãos, quer da minha vida e da sua vida é que eu, Rodrigo, e você, seja encontrado fiel. Então, o que Deus está trabalhando na tua vida? O que você precisa a partir de hoje, meu amado irmão, minha amada irmã? Mudar, ser transformado. Diga isso para Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Eu quero convidá-lo a falar: Senhor Deus, eis-me aqui, usa-me. Eu quero ser um dispenseiro fiel, quero ser encontrado fiel. Ó Deus, capacita-me. Fale ao Senhor agora, faça essa oração, uma sugestão. Eu estou pedindo a você, se você crê na palavra, se você está entendendo, peça isso a Deus. Senhor, usa-me, Pai, como instrumento vivo em tuas mãos, para ser um dispenseiro fiel. Ó Deus, que as minhas atitudes, que as minhas palavras, que a minha conduta diária, que o modo como me relaciono com as pessoas, o modo como eu administro o que o Senhor tem confiado em minhas mãos, sejam para a tua glória, os pecadores perdidos sejam atraídos a Jesus Cristo. Ó Deus, eu quero colocar diante a tua presença a vida de meus familiares,
Diga o nome dos seus familiares agora para Deus. Os meus amigos, diga o nome dos seus amigos. Diga o nome das pessoas que você tem orado para que sejam salvas. Fala: Senhor, conceda-me oportunidade para falar da Tua palavra, para falar da minha conversão, do testemunho, apresentando um plano de salvação, de modo que o Teu Espírito Santo faça a obra na vida dessa pessoa. Ó Deus, desejo do meu coração é vê-lo salvo, tomando uma decisão de fé, crendo em Jesus Cristo, sendo batizado. E usa-me para isso, ó Pai. Mas, Senhor, naqueles casos em que eu não terei esse prazer de ver aqui na terra, mas que eu tenho alegria de encontrar com esse meu amado, a minha amada nos céus. Porque eu sei que tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Eu te louvo, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu perdão. Em nome de Jesus que eu oro. Ó Pai, meus amados irmãos, estamos aqui juntos diante da Tua palavra, crendo, ó Deus, naquilo que o Senhor diz. Nós te louvamos porque a obra é Tua. Nós te louvamos porque é o Senhor quem trabalha. Nós te louvamos porque o Senhor nos chamou para sermos cooperadores do Teu reino. Povo amado do Senhor, súditos que são filhos amados, para fazer novos discípulos de Jesus. Nós te louvamos porque, como membros do corpo de Cristo, como igreja de Jesus Cristo, nós somos agência do Teu reino, para transformar vidas, pessoas e famílias. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.